Olá, domingo, um dia maravilhoso, um dia gostoso, porque podemos descansar nos braços do Senhor. Aqueles que trabalharam com vontade e se doaram para aquilo que é útil e importante para a sua própria vida. Queridos, nós temos agora a abertura de uma nova semana, e todo o início de uma semana é o início de uma nova expectativa. E nós estamos iniciando também o mês de agosto, o qual devemos apresentar a Deus e pedir a bênção de Deus para cada momento desse mês. Olha, você tem compromissos financeiros, peça a bênção sobre os compromissos financeiros, peça a bênção sobre a sua saúde, sobre o seu lar. Se você é casado, sobre você e o cônjuge. Se tem filhos, sobre os filhos. Se você é filho e é solteiro, ore pelos pais, peça a bênção para os pais, para os irmãos, para o convívio familiar. Nós, todo o tempo, temos muitas tribulações, muitas dificuldades a enfrentar. Mas eu quero te apresentar alguém que enfrentou assim, de frente, realmente, as dificuldades que teve. E em cada tribulação, ele nunca parou, mas ele prosseguiu para o alvo, errando, falhando, pecando, acertando, procurando realizar coisas. E eu vou te mostrar algo hoje que assim, as pessoas não gostam muito de ouvir. Você vai ver que Davi, o rei, ele também passou por uma situação em que Deus o parou e não aceitou que ele o honrasse de certa forma. E foi tamanha a palavra que Davi deu para o Senhor, que o Senhor lhe devolveu N vezes mais daquilo que ele queria e propôs no seu coração realizar. E a palavra é muito mais extensa do que o tempo me permite, mas eu quero que você me acompanhe. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16, no versículo 23, porque o texto é muito grande. É um extrato de 3 salmos, e eu quero ler só uma parte para você. O texto diz assim, 1 Crônicas 16, versículo 23, Senhor, a minha oração é que eu seja ousado ousadamente por Ti, para que eu possa comunicar a palavra a tantos quantos nos ouvem, para a edificação pessoal, lembrando ao Senhor que eu mesmo careço dessa edificação. Portanto, que eu diminua para que o Senhor cresça. Eu me apresente, mas o Senhor seja visto. Eu fale, mas o Senhor é que possa comunicar a mensagem. Nós queremos ouvi-lo, nós queremos entender, nós queremos, ó Pai, praticar. Portanto, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento com entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler então? Não toqueis em meus ungidos. Não, vamos ao versículo 23, eu fui ao 22. Erguei ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira. O Senhor espera de mim e de você um cântico de foro íntimo, um cântico que o reverencie e o honre verdadeiramente. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação. Proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei sua devida oferta, entrai em seus átrios. E o Senhor está convocando-nos para adorarmos o nome dele, mas trazendo a ele também a oferta, ou seja, em espírito e em verdade. Prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele
terra inteira. Anunciai entre as nações: o Senhor é Rei. Sim, ó mundo, está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Estronde o mar e tudo o que ele contém. Esteja em festa a campina e tudo quanto nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem, sim, ele vem julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Dentro em muito breve isso estará acontecendo. Prepare-se, resista nesse período de quarentena, nesse período de maldição sobre a face da terra. Resista aos ataques na sua mente, no seu coração, porque o Senhor está vindo e Ele quer encontrar você com fé e de pé diante dEle. É um tempo angustiante. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao teu santo nome e fazer do teu louvor a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Que todo o povo declare: amém, aleluia. Adoremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite, amém? Que a paz esteja com cada um de vocês. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo no mover da adoração. Tu és, ó Pai, o Rei do nosso coração. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, muito bom, oh, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, tu és bom, tu não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás jamais, não. Tu não me deixarás jamais.
seja Deus que te guie, que Ele seja a sua âncora. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, meu pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, a honra e certamente a glória. Queridos, o tema de hoje é um tema muito forte, é um tema maravilhoso, um tema que ultrapassa, sim, o entendimento, o cedro. O Senhor me mostrou essa palavra que está contida em 1 Crônicas, capítulo 16, 17, me levando a entender que para ele, Davi era como um cedro. Por isso o anseio de Davi. Davi se encontrava dentro do seu palácio. O seu palácio tinha sido construído com cedros, com pedras. E era um palácio muito bonito, muito bem feito. O Senhor constituiu Davi lá do pasto, do pastoreio das ovelhas, o pastor de Israel. E eu gostaria de acompanhar um pouquinho disso, não dá para aprofundar muito.
Então eu queria que você abrisse comigo 1 Crônicas, primeiro livro, então é 1 Crônicas, capítulo 17. E o tema de hoje, o cedro. Eu vou ler um pouquinho para dar uma ênfase, mas que o Espírito Santo de Deus fale conosco. E gostaria que você estudasse em casa. 1 Crônicas 16, a partir do versículo 7, até o capítulo 22. Você vai ter um entendimento bem claro. Vamos lá? O rei Davi morava em seu palácio, quando, certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou, eu estou no versículo 1 do capítulo 17 de 1 Crônicas. Estou aqui, residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece abrigada numa tenda. E Natã encorajou Davi, dizendo, vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Quero dar uma pequena parada aqui, porque sobre Natã só vamos falar agora. Natã era o profeta que atendia diretamente ao rei de Israel. Mas aqui nós não vemos Natã indo a Deus e levando a causa. Havia um diálogo entre Davi e Natã, os dois eram amigos, respeitosos, companheiros. E Natã sabia do coração de Davi. E ele faz uma declaração poderosa, mas sem consultar a Deus. Isso é muito complicado, porque há decisões simples, que você ajuda, que você abençoa, mas sempre é necessário você levar algumas decisões, uma como essa, de edificar uma casa. Davi começava a ter no seu entendimento que ele morava bem e o próprio Deus não tinha uma representação de moradia que fosse à altura do Deus de Israel. Então, quando você for aconselhar alguém em Cristo, ore primeiro. Se necessário, se for possível, consagre-se. Apresente para Deus a causa, para que a pessoa possa ter a resposta que vem do alto. Vamos acompanhar. Entretanto, naquela mesma noite, veio a seguinte palavra de Deus a Natã. Vai dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor, não és tu que construirás uma casa para eu morar. Veja que não é igual o conselho de Natã. Natã disse, encorajando a Davi, vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Deus estava com ele, mas a casa Deus não aceitou. Não tenho habitado em nenhuma casa, versículo 5, desde o dia em que libertei Israel do Egito até o dia de hoje. Contudo, venho passando de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel. Alguma vez indaguei a algum líder deles que ordenei pastorear a minha gente, por que não me construís um templo de cedro puro? Em verdade vos digo que é impossível que Deus habite em qualquer tipo de construção humana, por maior, mais suntuosa e mais elegante que ela seja. Ela pode até honrar o nome do Senhor como Davi queria, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no humano. É algo que não dá para explicar. E Ele habita pelo Espírito, que é santo, que vem da parte dEle na vida de cada um de nós. O que é um conflito existencial entre o natural e o espiritual terrível. Mas vamos continuar. Agora, portanto, vá e diga ao meu servo Davi, assim declara o Senhor dos Exércitos, eu te tirei das pastagens, onde cuidavas das ovelhas, para que fosses príncipe sobre a minha nação de Israel. Caminhei contigo por todos os lugares por onde andaste, e destruí todos os teus inimigos de diante de ti. Agora te tornarei tão conhecido e ilustre quanto os mais importantes da terra. Ô glória!
Também providenciarei um bom lugar para Israel, o meu povo, e os estabelecerei lá, para que tenham as suas terras e seu próprio lar, e jamais sejam incomodados. Povos ímpios e pagãos nunca mais os oprimirão, como fizeram em tempos passados. Durante a época em que constituí juízes sobre o meu povo Israel, agora subjugarei todos os teus inimigos. Além de tudo isso, sabei que eu, o Senhor, é que te edificarei uma casa, uma dinastia. Eu quero parar nesse ponto aqui. Davi havia proposto algo no seu coração. Ele propôs honrar ao Senhor. Por isso o Senhor olhava para ele como se ele fosse um frondoso e magnífico cedro, que podia cuidar nas suas ramagens, nos seus galhos, de animais, de aves, protegendo-os, guardando-os. O Senhor via Davi de uma maneira tão diferente, tão poderosa, que Davi se destacava dentre toda a nação. E Davi faz a seguinte declaração no versículo 18 do capítulo 17, já na sua oração. Ele diz: o que mais Davi poderá dizer a ti, Senhor, sobre a honra com que tratas o teu servo. Porque nesse momento, versículo 10, capítulo 17, 1 Crônicas, o Senhor faz uma promessa, que ao invés de Davi conceder a graça de construir-lhe uma casa, agora o Senhor lhe construirá uma casa. E essa casa não é física, é uma dinastia. O Senhor promete a ele que nunca faltaria alguém da família de Davi, dos filhos de Davi, incluindo e especialmente o Senhor Jesus, que não gerou filhos naturais, gerou filhos como eu, espirituais, como você. E que o reino de um desses filhos, e era Jesus, seria sempre e eterno. Jamais diminuiria, mas cresceria. Jamais se abalaria, mas estaria como uma rocha firme e consistente. A igreja do Senhor é assim, e a igreja somos nós. Versículo 11. Quando os teus dias se completarem na terra, sua vida chegar ao fim, e fores descansar com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência. Escolherei um dos teus filhos, e eu, pessoalmente, estabelecerei o reino dele. Assim ele edificará uma casa para a minha pessoa, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu Abba, Pai e Mestre, e ele será meu filho. Jamais desviarei dele o meu amor, como tive que fazer com Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino, para sempre. Seu trono e governo durarão eternamente. Não estava falando de Salomão. Essa casa que ele está falando, que seria para a pessoa dele, não é o templo que Salomão construiu. O templo que Salomão construiu foi destruído. Depois veio outro e construiu no mesmo lugar. A gente diz reconstruiu. Não acho que a palavra cabe, porque o templo é muito inferior ao templo de Salomão. É inacreditavelmente inferior. Muito menos suntuoso, com menos aprescos, não tinha nada que realmente identificasse com o templo de Salomão. Talvez a estrutura física, o tamanho, a forma, mas o conteúdo não tinha nada a ver. Então aqui ele está falando de casa, ele está falando da igreja, ele está falando do Senhor Jesus, ele está falando de um reino eterno, ele está falando de um reino cujo trono seria duradouro de tal forma que ninguém o abalaria. Ele está falando do Senhor Jesus. Mas aí vem na oração,
essa graça. O que mais Davi poderá dizer-te? Dizer a ti, Senhor, sobre a honra com que tratas o teu servo. Tu bem conheces o coração do teu servo. Olha, Davi se coloca de uma forma tão clara diante de Deus, porque ele era tão pecador quanto eu e eu quanto ele. Devido às proporções, ele era rei de Israel, profeta, sacerdote. Eu sou apenas um servo do Deus Altíssimo. Mas veja bem, nós estamos olhando para um homem comum, exatamente como nós. Mas um homem que colocou no coração pegar uma riqueza tão grande. Estude o texto. Veja o tamanho da riqueza que ele separou para construir o templo do Deus Altíssimo. Ele não construiu, mas ele providenciou todo o material. Todo o material. Poucas coisas Salomão realmente teve que buscar na natureza. E vamos caminhar. Disse o Senhor: não és tu que construirás uma casa para eu morar. Por que o Senhor negou? E aqui que eu disse no início, que algumas pessoas não gostam de receber um não pela cara. Ninguém gosta. Mas alguns são destemperados. Alguns não têm refinamento. Né? Às vezes eu falo isso também. É uma coisa geral. A negação, o não, ele bloqueia a gente. Ele paralisa. E nós precisamos compreender que muitas crianças, quando começam a falar, depois de falar talvez papai e mamãe, a primeira palavra que aprende é não. De tanto não que ouve, você iria desistir, fala a verdade. Não és tu que construirás uma casa para eu morar. Bloquearia qualquer pessoa. Qualquer pessoa diria: bom, já que Deus não quer, problema. Vou fazer outra coisa. Vou cuidar de outra coisa. Sabe o que significa? Que a fé é fraca. Que a fé foi diminuída. Que no combate com o próprio Deus, Deus rejeitou. Deus não estava rejeitando. Qual que era o problema então, pastor? O problema é que Davi era um guerreiro. Davi tinha mais sangue na mão do que os rios têm água. Davi, ele era sanguinário. Ele era poderoso na guerra. Através da bênção do Senhor, ele submeteu todos os inimigos de Israel. Todos os países à sua volta tiveram que pagar impostos pesados a Israel e submeterem-se ao governo de Davi. Davi era temido. E olha que interessante. Golias, quando olha para ele, no primeiro combate de Davi, diz assim: como é que é isso? Que mandam para mim um ruivo, um rapaz de boa aparência, com esse corpinho, para lutar comigo? E foi ele que o destruiu. E agora nós vemos Davi já um homem formado, querendo algo muito maior do que vencer um inimigo. Ele queria honrar ainda mais ao Senhor, constituindo casa ao Senhor. Mas ele recebeu um não. Não arredou o pé, não se abateu, não se deixou levar pela ira, não seguiu caminhos errados, abandonando o caminho do Senhor, não teve sua fé diminuída, mas manteve-se na presença. O texto diz: sabei que eu, o Senhor, é que te edificarei uma casa, uma dinastia. Então o Senhor, ao invés de aceitar a casa de Davi, ele lhe dá uma casa eterna. Ele lhe dá uma dinastia de reis através da sua família, através da sua prole, dos seus filhos, até que chegasse o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, gritava o cego Bartimeu. Um cego reconheceu em Jesus o filho de Davi, que Deus havia prometido em 1 Crônicas, capítulo 17. Demais, tremendo. Vamos continuar. Providenciarei um sucessor da tua descendência, escolherei um dos teus filhos, e eu, pessoalmente, estabelecerei o reino dele. Queridos, tem dúvida de quem é?
tem dúvida de que aquele que quis honrar a Deus e foi impedido, mas Deus recebeu a honra, porque Davi diz assim: tu bem conheces o coração do teu servo. Quando você tem no coração honrar, você será honrado. Quando você tem no coração se envergonhar pelo pecado, você será exaltado. Quando você tem no coração a humildade, o caminho vai se abrir para você. Quando você tem no coração ajudar o próximo, auxiliar o necessitado, muitos se levantarão para te ajudar. Muitos alegrarão contigo e também chorarão contigo. Olha, que coisa importante que foi Davi querer honrar a Deus com um templo, um palácio, uma casa formada de cedro puro. Deus olha para ele e vê nele mesmo um cedro, uma figura firme, convicta e poderosa. E não para aí. Olha as bênçãos. Providenciarei um sucessor da tua descendência, escolherei um dos teus filhos e eu, pessoalmente, estabelecerei o reino dele. Então, ele edificará uma casa para mim e eu firmarei o seu trono para sempre. Queridos, nós podemos ler esse texto olhando para Salomão, mas o Senhor está falando de Jesus. Nós podemos olhar para essa casa como o templo constituído de pedras e ouro, de cedro puro, mas o Senhor está falando de mim e de você, está falando da igreja, da casa de morada do Espírito Santo. Aleluia. Davi colocou no coração construir casa de cedro puro para o Senhor. O que o Senhor coloca no coração? Lhe honra com atos poderosos em sua vida. Tirou-o do pasto e o fez o príncipe de Israel, o príncipe sobre o povo de Israel. Em Israel, Davi se tornou príncipe, um plebeu, uma pessoa simples, se tornou o rei de Israel. E isso ungido por Deus. Deu-lhe vitória sobre todos os seus inimigos. Se você ler o capítulo 18, você vai ficar pasmado com a quantidade de nações poderosas em volta de Israel que Davi submeteu ao pagamento de impostos. Algo sobrenatural, só mesmo com a bênção de Deus. Tornou-o tão conhecido e ilustre quanto os mais importantes da terra. Onde a Bíblia é pregada, o nome de Davi segue junto. Em Israel, o povo de Israel que ainda não abriu os olhos ao Messias, ao Filho de Deus que ele constituiria para construir uma casa para ele mesmo, nós sabemos que Davi é honrado até mais do que o próprio Senhor Jesus. Isso é tremendo. Sabe por quê? Porque o Senhor prometeu que o faria. E quando o Senhor faz promessas, ele não é homem para mentir e nem é filho do homem para voltar atrás. Ele cumpre as suas promessas. Deus é Senhor da promessa, mas também da realização. Aleluia! E finalmente, como não dá para estudar todo o texto e buscar todos os conceitos, escuta bem, Davi adora ao Senhor. Não existe nenhum ser como tu, ó Senhor. Tampouco há outro Deus além de ti. Segundo, tudo quanto temos testemunhado, ele pega a sua vida e coloca diante de todas as situações existenciais e diz: não existe nenhum ser como tu, ó Senhor, tampouco há outro Deus além de ti. Você já chegou nessa conclusão? Nós servimos a um Deus e temos um Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma forma de família, uma concepção extraordinária para nos dar uma direção. Mas Davi fala dos testemunhos de vida em que ele chegou a essa conclusão. A adoração dele então é em espírito e em verdade. É comprovada, é sólida, não tem como ser combatida. Ao buscar honrar a Deus e ser impedido, Davi achou outros meios de honrar tremendamente a Deus.
com toneladas de ouro, toneladas de prata, toneladas de bronze, toneladas de madeira de lei. Ele preparou tecidos perfeitos e maravilhosos e deixou tudo para o seu filho Salomão construir o templo, mas preparou também espiritualmente, porque aquele que dá ao Senhor certamente será abençoado e agraciado. Aquele que honra a Deus será honrado por Deus. E Davi, da promessa, recebe agora como herança um reino sempre e eterno na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Davi é um cedro. Que cada um de nós, essa é a minha oração, se torne um cedro. Comece a honrar e dignificar ao Senhor e não glorificá-lo de boca para fora, mas em espírito e em verdade. Amém? Que você receba essa palavra e exponha seu coração, porque Davi diz: tu bem conheces o coração do teu servo. O Senhor sabia que ele ia construir o templo. Ele ia construir esse templo de maneira tremenda e magnífica, como um filho, mas as mãos de Davi estavam cheias de sangue, e as de seu filho nunca ele se sujou numa guerra. Houve situações ali, mas não vamos entrar em detalhes. Mas veja bem, segue esta condição de que o Senhor pode olhar para o seu coração e ver em você o adorador que Ele espera. Amém? Vamos adorar o Senhor? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. E as bênçãos se
filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso e no choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos de teus filhos, e as bênçãos se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos e teus filhos. Te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, do teu lado. É contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. A bênção estava com Davi, mas ela não permaneceu com ele. Do Pai até o Filho Jesus, a bênção nos acolheu, a bênção veio para as nossas vidas. E hoje nós podemos celebrar: o Senhor Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Maravilhoso, tremendo. Não existe nenhum ser como tu, ó Senhor, tampouco há outro Deus além de ti. Segundo, quer dizer, comprovadamente, tudo quanto temos testemunhado. Aleluia. Que você possa estar conosco nessa semana, e nós provavelmente teremos uma alteração de transmissão das lives. Ao invés de ser na quarta e na sexta, possivelmente serão na terça e na quinta. Nós estamos estudando porque os cultos presenciais estão retornando. Contamos com o seu entendimento e com a sua vontade. E quero chamar você que mora em Conselheiro Lafayette, que já participa do Corpo de Cristo no bairro São Dimas, na Quadrangular São Dimas, que volte à comunhão dos cultos. Nós temos respeitado todas as determinações legais e tem sido uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Não se esqueça de inscrever no nosso canal do YouTube, porque carecemos da sua atuação nisso, para nós podermos alcançar as 1000 inscrições e assim termos o nosso canal em uma liberalidade e maiores condições de transmitir as nossas lives, ok?
Que Deus te abençoe, a sua família, que seja uma semana maravilhosa e que o mês de agosto, que é o mês da honra, você honre seu pai, você honre as autoridades, que você honre aquele que te auxilia, te ajuda, aquele que te valoriza, aquele que te dá oportunidades, aquele que te leva para frente, te aconselha, te exorta, porque o Senhor é Deus e Ele age através dessas pessoas. Eu citei aqui Natan, mas é pela questão da gente ser precavido e sempre consultar e depender do verdadeiro conselheiro, que é o Espírito Santo. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Deus abençoe a todos. Viva Cristo nosso Senhor.